Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Casos de Família da Igreja Metodista em Presidente Epitácio. Se você está conectado a essa live, não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook e se inscrever em nosso canal do YouTube. Eu tenho certeza que será bênção em sua vida e em sua família. Nesta noite, estamos visitando o casal Júlio e Andersilvia Destro. Eles fazem parte da família metodista desde o ano de 2011. E nessa noite eles nos contarão um pouquinho mais sobre a história deles. Boa noite, Andersilvia. Boa noite, Júlio. Muito obrigada por nos receber na casa de vocês. Estejam contando um pouco mais sobre como vocês se conheceram, como é a história de vocês. Bom, a gente se conheceu em 93, né? Fui para o colégio agrícola e o Júlio estava terminando o colégio agrícola, 93, 94. Nós namoramos 1 ano e meio, mais ou menos, e em outubro de 95 nós casamos. Eu, então, estava com 18 anos e o Júlio com 22 para 23 anos. Nós tivemos um início assim meio conturbado, porque o Júlio, desde que se formou no colégio agrícola, ele foi trabalhar fora. Ele trabalhava em São Paulo e eu fiquei morando na casa da minha mãe. Quando a gente estava com quase um ano de casado, mais ou menos, uns 10 meses, ele começou a trabalhar numa empresa multinacional em Botucatu. Foi então que fomos convidados a morar lá nessa fazenda. E essa parte eu vou passar para o Júlio, que ele gosta de contar. Boa noite. Realmente foi. Eu fiz entrevista em duas empresas, a Duratex e a Paula Souza, Botucatu Citrus. E aí a gente foi convidado a morar na fazenda e ter a nossa própria casa, né? Que legal, vamos lá visitar a casa, né? Chegamos na casa, tinha 13 cômodos a casa, com um porão enorme embaixo. Os móveis nossos só servia para 2 cômodos. Os outros ficavam fechados. Aqueles porãozão, imagina, fazenda antiga, você andando naqueles porão. Pisava assim, aquelas tábuas balançando. Silvia, vou preparar um jantar para você, amor. Eu falei, que benção, né? Vou arrancar uma mandioca lá. Eu arranquei a mandioca. Cheguei lá em casa para ver ela na cozinha, né? Ela falou, Júlio do céu, mas tá tão difícil de descascar essa mandioca, essa pelinha não sai. Ela só tava tirando a pelinha da mandioca, não a casca. Mas foi assim a nossa jornada inicial, né? Fomos para essa fazenda e onde a gente ficou morando por 7 anos. 7 anos morando nessa fazenda. E ali foram surgiram os filhos, né? Na verdade, assim, nós tivemos desde o início do casamento, nós sempre tivemos o sonho de ter uma família, e uma família grande, né? Ter filhos e tudo mais. Mas, com o decorrer do tempo, nós fomos percebendo que eu não conseguia engravidar. Nós tentamos mais ou menos 1 ano e não conseguia engravidar. Foi então que uma amiga me indicou um médico em Botucatu, que era um especialista em gravidezes de alto risco, que poderia me ajudar. Foi então na primeira consulta e começamos um tratamento, que foram vários anos de tratamento. Eu não engravidava, porque eu não tinha uma ovulação certa, não ovulava no dia certo. E o Júlio também, ele não tinha... Os meus espermas, ele era todo doidinho. Eles ficavam girando em volta, assim, eles não iam no alvo. Isso, ele não chegava no alvo. Então, foram muitos anos assim
na busca, um sofrimento, né? Porque todos naquela época, 20, quase 25 anos atrás, ou as pessoas casavam, já engravidavam. E eu Todo, não. todo final de mês é aquela decepção, né? Ah, tá. Não tá. Era muito triste. Então a gente sofreu muito. Foi uma época difícil para mim como mulher, porque toda mulher sonha em ser mãe, né? E há 25 anos atrás a mulher casava para ser mãe, para ter a família, cuidar da família. E então assim, isso me deixava com um sentimento de derrota, me sentia derrotada com isso. E o Júlio também, no lado homem, né? Fala um pouco como você se sentia, João. Eu venho de uma família. Os meus pais criaram 10 filhos. Então eu sempre tive uma. Sempre brincava, né? Com a minha sogra. Eu falava, dona Maria, eu vou fazer uns 9 netos pra senhora e ficar correndo atrás. E aí, de repente, não vinha, não vinha. Mas o médico sempre colocava esperança, que ia dar certo. O Dr. Colombo, um ótimo médico, fez o tratamento com o Dr. Colombo. Ele sempre com o pensamento positivo em relação à nossa família, que ia dar certo, só que não tinha chegado o momento ainda. Né, Anderson? Isso. E naquela época, como não era cristã, eu não tinha a fé que eu tenho hoje, então a gente começou a se desesperar. Né? Foram 4 anos de tratamento, e não vinha o filho, não vinha o filho, e as minhas amigas todas tinham filho, e todo mundo tinha filho, nascia criança, meu irmão teve uma filha, e aquilo foi assim, deixando a gente muito triste com a situação. Até que um dia eu fui no médico e ele falou assim, olha, Ander Silvia, eu já fiz tudo o que era possível com você. Você já tomou toda a medicação, agora é esperar. Ou você fazer uma inseminação artificial, que a gente garante aí um 80% de que dê certo logo na primeira. Mas, naquela época, a gente ainda morava na fazenda, a gente não tinha uma casa própria, e foi bem na época que a Fátima Bernardes fez a inseminação e teve trigêmeos. Então, assim, nós entramos em desespero, porque era um querer filho, a gente queria o filho, mas ao mesmo tempo pensava, meu Deus, e agora? Se a gente faz uma inseminação, vai vir 3 crianças. Naquela época a gente não tinha assim, uma condição financeira para ter 3 crianças de uma vez. A gente tinha para uma, dava para ter uma criança, e não 3 crianças. Então, foi aí que nós decidimos que não faríamos a inseminação. E a gente ia esperar a vontade de Deus. E assim foi passando o tempo, passou mais um tempo, até que um dia uma amiga da gente adotou uma criança, né? Sérgio Belato com a Fabi, e adotaram a Vitória. E foi assim um processo muito rápido. E eles, assim, como a gente também, a gente não precisava ter um filho da cor da gente, igual a gente. E a Vitória, ela veio uma menina moreninha numa casa onde são loiros, pessoas claras. E aí, assim, as pessoas falavam assim, Ander Silvia, mas você vai lá fazer, vai adotar? E se vem um neguinho? Eu falei assim, gente, eu quero um filho. A cor do meu filho não importa, o que a gente quer é um filho. Então, foi quando a gente começou a pensar em adoção. Né? Começamos a pensar, começamos a pesquisar. No fórum da cidade vizinha, na nossa, Botucatu, as listas eram muito grandes, as pessoas ficavam 4, 5 anos esperando para adoção. A gente acabou desanimando de novo, ficando triste de novo. Até que um dia, nessa época, minha mãe tinha ido morar no sítio e a gente tinha acabado de almoçar, que a gente ia todos os finais de semana passar lá com ela, e a minha cunhada falou, o Fu, que meu apelido na minha cidade é Fu, você não vai acreditar, mas a ex-cunhada da minha prima, ela tá dando bebê. Aquilo, meu coração fez do Júlio, na Nossa, hora. tá dando um bebê, né? Ao mesmo tempo que a gente achou legal, mas
Mas aí já amadureceu a ideia. Falei, nossa, vamos, né, vamos ver essa mulher, vamos ver onde que ela tá. Já, tipo, já amando a ideia, né, Anderson? Já mando. Na verdade, quando a gente fez a nossa mala, que nós nem terminamos de almoçar direito, nós fizemos a mala, nós saímos lá do sítio em um comboio. Foi o nosso carro, o carro do meu irmão, foi o carro da minha irmã, nós saímos todo mundo do sítio. Porque era assim, era o nosso sonho. E a minha família, ela compartilhava desse sonho com a gente. E nós fomos atrás. E ela falou que não ia dar a criança mais. Foi mais um baque para a gente, né? Fui embora chorando, voltamos para a fazenda, choramos bastante. Mas quando foi no meio da semana, a minha mãe ligou. Ela falou assim, filha, venham para cá, porque a moça veio me procurar. E ela vai dar o bebê para vocês. Então, foi aí que nosso sonho de ser pai, de ser mãe, começou a se tornar realidade. A moça estava grávida, ela já estava grávida de 6 para 7 meses, já sabia que era uma menina, então a gente já fez o enxoval cor-de-rosa, e por trás de todo esse sonho, de tudo isso, assim, houve toda uma fase de sofrimento, porque houve uma vez que a moça resolveu que não iria mais dar a criança, e a gente já estava com tudo pronto, e assim, foi uma fase bem difícil. Mas nós fizemos todo um processo que foi acompanhado pelo fórum na época lá da cidade. Nós passamos por assistentes sociais, nós passamos por psicólogos, foi feita visita na nossa casa para ver se a gente realmente tinha condições e capacidade para estar adotando. E foi aí que começou verdadeiramente a nossa família, né, Ju? Sim, é um processo muito tenso, que a gente não sabe se realmente a adoção vai dar certo, porque as pessoas vêm e falam com a gente, te pesquisa, mas eles não vão embora. Falam, tá legal, você tem... Então fica aquele ponto de interrogação. Então é momentos tensos. É uma apreensão, né? Mas em algum momento desse processo aí da adoção, vocês pensaram em desistir ou vocês acreditaram que realmente não ia dar certo? Ou em todo momento, por mais difícil que foi, vocês tinham a certeza que daria certo, que a mão de Deus já estava sobre a vida de vocês? Não, em nenhum momento a gente pensou em desistir. Porque a partir do momento em que ela falou que a Ana Luísa seria nossa, já assim, houve um sonho se realizando, assim, a minha família se comoveu, meu irmão fazia coisas com madeira, ele fez um berço lindo para Ana Luísa, já fez a cômoda, minha família ajudando com o enxoval, porque era coisa assim muito rápida, em 2 meses a Ana Luísa nasceria, né? Então, assim, eu me senti grávida, pude fazer o enxoval dela, comprar as coisinhas dela. A André assim, Silvia teve até desejo. foi. Rapaz, ela queria comer jaca. Naquela não era época de jaca. Vai pro Ceasa, eu trabalhava em São Paulo. Não, vai no Ceasa, em São Paulo. Eu falei, não é época de jaca. A André Silvia querendo jaca. Então, assim, em nenhum momento a gente pensou em desistir, porque era mesmo assim um sonho que estava se realizando na nossa vida, né? Que bênção! Nós podemos ver que realmente a mão de Deus estava sobre a vida do Júlio, sobre a vida da Ander Silvia. Você que está conectado conosco, não saia daí. O primeiro bloco está acabando, mas na sequência retornaremos com o segundo bloco, falando um pouco mais sobre a adoção de filhos. Estamos de volta com o programa Casos de Família e no primeiro bloco nós acompanhamos um pouquinho da história desse casal,
eles relataram para a gente sobre os desafios que eles enfrentaram no processo de adoção. Escutamos vocês contando um pouco sobre esse processo de adoção. E agora conte-nos mais um pouco sobre como foi depois desse processo da criação da Ana Luísa, depois dos filhos. Conte-nos mais um pouquinho. Uma parte muito importante também foi que nós participamos do nascimento da Ana Luísa, né? Porque no dia que era para a Ana Luísa nascer, nós fomos para o hospital, nós tivemos toda aquela ansiedade que os pais têm, da espera, já nasceu, o médico vinha, não nasceu, e vinha uma enfermeira, não. E estava muito frio, era um inverno, aquele ano geou, muito frio, a gente na porta do hospital, estava eu, o Júlio, a minha tia e uma amiga da gente. Foi muito emocionante, assim, a hora que o pediatra que a gente escolheu para pegar na Luísa foi lá na porta e falou: vocês são pais. Ana Luísa nasceu, perfeita. Foi muito lindo. E é uma imagem assim que eu vou gravar para sempre na minha mente, porque o médico ele deu a oportunidade da gente entrar lá no berçário, da gente pegar a Ana Luísa no colo. Então foi assim, foi maravilhoso. A gente teve a oportunidade de sentir um dos primeiros suspiros, né, da nossa filha. Toda sujinha de sangue. Uma bênção. Eu, naquela noite, parece que estava flutuando, não cabia dentro de mim, de tanta alegria. E aquele rostinho que... Falei, nossa, é a minha cara. É bonito igual o pai. E essa até é uma brincadeira, né, na família, de que a Ana Luísa é a cara do Júlio. E realmente ela é a cara do Júlio, ela tem o pé do Júlio, é estabanada como ele, fala alto como ele. O meu pai, o seu Alexandre, de Botucatu, um homem sistemático, e levamos a Ana Luísa para meu pai conhecer, né? Ó, pai, Ana Luísa e tal. Meu pai olhou para Ana assim, e eu vi que ele olhou meio torto para mim, olhou para Ander Silvia. E aí ele comentou com um irmão meu. Ele falou: eu tô achando que essa menina, o Júlio fez ela fora do casamento. O Júlio tá com arte e não quer contar para nós. Sim. Então a Ana Luísa, ela foi assim, e é uma filha amada, foi uma filha muito desejada, ela foi uma filha muito sonhada. E tivemos assim algumas fases bem difíceis com ela, porque a Ana Luísa fez tudo muito rápido. A Ana Luísa, com 5 meses, ela já gatinhava, com 8 para 9 meses, a Ana Luísa já andava, já subia em tudo. A Ana Luísa, a gente morava na fazenda, então, uma fazenda muito grande, produção de limão siciliano. 5.000 alqueires a propriedade era. Então ali tinha de tudo, onça, cobra, tudo que vocês imaginam tinha ali. E então eu trato meu Ander Silva, então eu pendurava uma toalha amarela ou azul na janela quando tivesse com algum apuro. Que eu estava sempre passando por ali, de moto, de carro. E aqui um dia eu passando, eu vi a toalha, assim, só a pontinha da toalha. Falei, nossa, o que será que está acontecendo, né? Aí cheguei, entrei dentro de casa, Ander Silva trepada no sofá e a Ana gatinhando, querendo catar a rã para jogar na mãe dela. Que se tem medo de rã. Você vê como é que a Ana Luísa foi, né? Então, a Ana Luísa, com 8 para 9 anos, 9 meses, ela andou. E a Ana Luísa passou por uma fase assim, muito difícil. A Ana Luísa não tinha sensibilidade. A Ana Luísa caía, se machucava, ela não chorava. Assim, minha cozinha tinha um degrau, ela caiu naquele degrau, ela rachou a testa, ela sangrou e ela não chorava. A Ana Luísa passou a não dormir, nem de dia nem de noite. A gente ficou assim, eu fiquei praticamente uma semana com ela, que não dormia, até que resolvi levar no pediatra.
E ele já acompanhava as fases da Ana Luísa, que ela foi sempre muito além do que uma criança normal é, muito agitada, né? Ana Luísa subia em cima de mesa, em cima de tudo. Até que com 9 meses e meio, a Ana Luísa ela foi diagnosticada com TDAH. Ela tinha um foco do lado da hiperatividade. Foi então que aí começou uma luta com ela, porque ela era muito agitada, ela era agressiva, ela mordia muito as crianças, e então ela passou a ser medicada. Ela tratou o foco e também tratou a parte da hiperatividade, porque a hiperatividade também ela não conseguia ter amizade por causa disso. Agora, você imagine nós naquela época, né? Quando não pode falar veterinário, né? Que eu tenho um costume de brincar. Vou no veterinário. Quando a gente foi no médico e ele passou esse problema da Ana Luísa. Uma tendência em ser hiperativa. Nossa, aquilo causou assim um desespero, né? Por não conhecer o que seria isso aí. Hoje não, hoje a gente já tem mais informação sobre o que é isso, tem internet, você pesquisa. Antigamente não tinha internet. Se morava numa fazenda, tinha uma Brasília que você engatava a quarta e tinha que passar uma borracha para não escapar a quarta. Então mais para vocês verem que existia dificuldades, mas a gente sempre em busca da solução, né? Sim, nunca a gente deixou de buscar mesmo, né? Aquela época, hoje a Ana Luísa está com 21 anos, era muito difícil, era tudo muito difícil, né? O entendimento das pessoas, eles achavam que era sem educação, que ela não tinha limites, e isso acabava que magoava a gente, tanto eu quanto o Júlio. Até que chegou uma época em que nós, como o nosso sonho era formar uma família, ter uma família, nós resolvemos que a gente viveria para Ana Luísa. Então, a gente se trancou na fazenda e a gente não ia na casa de ninguém mais. As pessoas que nos amavam iam até a nossa casa aos finais de semana. Fomos muito visitados com pessoas assim queridíssimas que todo final de semana tinha gente em casa, todo final de né? semana tinha gente em casa. E aí já era motivo para assar uma carne. A gente quase não é carnívoro, né? Então aí a gente fazia cachoeira com a Ana Luísa, distrair a mente dela, cansar ela para ela dormir. Até que um dia ela brincando assim num córrego, e a cachoeira não era muito longe. E eu dei uma distraída a hora que caça a Ana Luísa. Cadê a Ana Luísa? A Ana Luísa deslizando nas pedras, eu correndo, eu não sei nadar. E aquele pavor, eu catei a Ana Luísa. Vamos embora, Ana Luísa. Então era assim. Aos finais de semana, quando não tinha ninguém em casa, ou mesmo no meio da semana, quando ele queria me dar um descanso, ele colocava a Ana Luísa na moto com ele e saía para essas aventuras. Que eu vinha saber depois que a Ana Luísa já estava grande, porque ele não me contava isso. Tinha uma criação de porco em casa. Tinha porco, tinha abelha, tinha plantio de abóbora, mandioca, milho. Então eu ia colocar a porca para cruzar. Fazenda. Catei o cachaço do vizinho e coloquei lá em casa. Escutei o cachaço bravo, batendo os dentes. Eu olhei a Ana dentro do chiqueiro com o cachaço, que ela ia lá brincar com a porca. E eu fui de longe falando com o cachaço. Quando penso que não, catei a Ana, ergui a Ana, o cachaço veio em cima. Falei, olha, mais um livramento. Né? Mais um livramento. Até que eu esqueci de falar que é uma, assim, eu falo que a Ana Luísa foi meu melhor presente de aniversário. Porque o Senhor ele me abençoou tanto que ela nasceu na véspera do meu aniversário, 5 minutos antes do meu aniversário. Ela nasceu no dia 13 de junho, às 11 horas e 55 minutos da noite. E eu faço aniversário no dia 4. E perto da Ana Luísa fazer 2 anos, nós convidamos o pastor Carlinhos, que é o irmão da minha cunhada, né,
tem o pastor Carlinhos, tem o pastor Márcio, que é irmão dela também. E eles gostam muito de barulho, eles tocam viola, tocam aqueles louvor de viola e toca. E ele gosta muito de rojão e de festa e de barulho, que nós fizemos uma festa. Fizemos uma festa na nossa casa e convidamos que ele estava lá, que era bem um feriado de Corpus Christi, e eles estavam na cidade e acabaram indo lá. E esse dia nós festamos muito, muito mesmo. Foi um dia muito especial. E nesse dia, em meio a festas, rindo, dando risada, antes de ir embora, ele falou para a gente, ele falou assim, eu não vou embora sem abençoar o lar de vocês. Foi mais um momento muito marcante na vida da gente. Realmente foi, né? Passa um filme, né, na cabeça da gente agora. Lembrando de tudo isso. E ele era muito brincalhão comigo, pastor. Me zoava, me zoou o dia inteiro, né? Sortando rojão com tocha de fogo. E na época de inverno o pasto estava alto, querendo pegar fogo para todo lado. Mas ele falou, me chamava de gauchinho. Falei, gauchinho, essa noite você vai ficar grávida. A gente... Falei, uma oportunidade, né, de beijar na boca. Falei, Wander Silva, de noite nós temos que beijar na boca. E aí, ele abençoou a nossa casa e se despediu da gente. E ele foi embora. E a gente tocou a vida normal. E eu e o Wander Silva ficamos ali, acabamos ficando só. E a Ana bastante cansada. Entramos para dentro. E surgiu, né? A vinda. A vinda do Gabriel, né? Eu fui descobrir que eu estava grávida do Gabriel, eu estava de 2 meses de gravidez, por causa da turbulência de Ana Luísa e esse negócio que era aquela decepção. Eu já tinha desistido, eu já tinha até falado para minha mãe que eu não queria mais, porque a Ana Luísa dava bastante trabalho. Eu falei, eu moro sozinha na fazenda. Eu falei assim, mãe, eu não quero mais. Ana Luísa já tá bom, Deus já me presenteou, já realizei meu sonho de ser mãe. Mas em agosto eu comecei a passar mal, e aí foi que eu fui perceber que eu estava atrasada, e estava muito atrasada, né? Já estava com quase 2 meses de gravidez. E aí foi um milagre do Senhor, né? O milagre que Ele fez na vida da gente. Foi mais uma emoção, mais um presente de Deus para as nossas vidas. E depois a gente foi fazer as contas do aniversário do Gabriel, com o dia que o pastor foi na nossa casa, que abençoou o nosso lar. Foi aquela semana que o Gabriel foi concebido. Então, assim, Deus, ele é tremendamente maravilhoso na nossa vida. O Gabriel nasceu de 8 meses, porque eu tive uma gravidez super tranquila, foi muito assim, não tive nada, não tive enjoo, até que não aparecia minha barriga, minha mãe falava assim, filha, você não está grávida, eu não queria expectativa, ela não queria que eu comprasse enxoval para o Gabriel, ela falava, não, tem que esperar, não pode, porque assim, eu não tinha nada, absolutamente nada, mas eu sentia que eu estava grávida, só que ela, por assim, ver o tanto que eu já tinha chorado, quantas vezes eu tinha decepcionado, ela achava que eu tinha que esperar um pouco mais para fazer o enxoval do Gabriel. Que bênção, Júlia Ander Silvia. Mas conta pra gente, quantos anos a Ana Luísa tinha quando vocês descobriram que o Gabriel estava chegando? E conta também um pouquinho como foi o final da infância da Ana Luísa, a pré-adolescência, adolescência, e em que momento vocês decidiram contar para ela que ela era uma filha adotiva, se ela já sabia, e como foi que ela recebeu essa notícia? Ana Luísa tinha 2 anos e 8 meses quando o Gabriel nasceu, porque com 8 meses e 1 semana eu tive pré-eclâmpsia e o médico resolveu tirar o Gabriel um pouco antes da hora para não correr o risco de acontecer alguma coisa.
E a Ana Luísa, desde que ela começou a entender, começou a falar, a gente sempre deixou ela a par da situação, mesmo porque a minha tia cria um irmão dela, né, o Carlinhos. Então, mas quando a gente passa naquele processo no fórum de psicólogos, assistente social, todo eles mesmo, eles já falam para a gente que é o processo, que a gente precisa contar o mais rápido possível, né? Porque a criança pode correr o risco de encontrar alguém da família e contar. Isso é um trauma na vida da criança. Então, o nosso foi mais fácil, porque como ela convivia com o irmão, então a gente já começou a trabalhar com ela assim. Então, ela nunca teve aquele baque da gente chegar e falar, não, filha, você é adotiva. Então, assim, ela cresceu sabendo e entendendo que ela era nossa filha do coração. A adolescência da Ana Luísa, ela foi assim bem tranquila, né? Como a gente preparou ela para o mundo, ela sabendo que ela era adotiva, mas ao mesmo tempo ela nunca se sentiu rejeitada dentro do nosso lar, porque a gente sempre teve um amor incondicional por ela, a gente sempre fez tudo para ela, assim, não na parte financeira, porque muitas coisas a gente não pôde dar o que ela queria, mas assim a gente supriu todas as necessidades dela dentro do nosso possível. E a Ana Luísa, ela entrou na adolescência bem tranquila. Ana Luísa sempre toda a foi... agitação que ela teve na parte de criança, quando ela chegou na parte da adolescente, ela... uma criança tranquila. A Ana Luísa estava já mudando comportamento. E tudo isso é por conta de carinho, de amor, de explicação. Nerciva sempre foi uma mãe muito presente, atenciosa e explicando a realidade, né? Para Ana. E a gente achava que a Ana ia ser peralta até... Mas não, a Ana foi mudando por conta de amor e carinho. E a família sempre dando carinho para ela também, nunca houve desprezo, né? Então a Ana Luísa teve essa mudança de comportamento, né, Darcy? Ana Luísa sempre foi muito caseira. Ana Luísa não era de festas, de ir em casa de amiga, ela nunca dormiu fora de casa. Ana Luísa não ia nem até na padaria sozinha, ela sempre foi muito companheira minha, na verdade. Tanto é que quando ela engravidou foi assim um baque muito grande pra gente, porque a Ana Luísa nunca foi em festa. Ana Luísa, quando ia para sorvete eu tinha que levar, se ela ia no cinema eu que tinha que levar. A Ana Luísa não saía de casa sem eu estar junto, de jeito nenhum. Tanto é que eu brinco com ela que ela engravidou enquanto eu dormia, porque assim não existe assim uma explicação. Ela fica brava comigo de eu falar isso, mas não existe uma explicação, porque ela não era mesmo uma adolescente assim namoradeira, de badalar, tal, essas coisas, ela nunca foi. Tanto é que quando foi para ela começar a namorar, foi muito difícil para a gente, porque nós criamos a Ana Luísa numa redoma, na verdade. A gente tinha tanto medo assim de que acontecesse alguma coisa com ela, ou que ela fosse maltratada, ou alguma coisa assim, que a gente criou ela assim numa redoma. Bajulada, né? O E docinho. isso Docinho da mamãe. isso daí chegou uma época na adolescência dela que isso começou a me fazer mal, porque eu via, hoje com Facebook, Instagram, essas coisas, eu via as meninas, mesmo as meninas da igreja, as meninas da escola dela, ir numa sorveteria, iam não sei na onde, ia na casa de uma amiga, fazia uma noite do pijama, mas a Ana Luísa nunca queria fazer nada, nunca saía de casa. Até que quando eu fiquei sabendo que ela estava começando a namorar o que é marido dela hoje, o Paulo, eu fiquei temerosa com a reação do Júlio, por causa da criação que a gente deu para ela dar ser fechada. O Júlio não queria deixar na época namorar, mas eu acabei fazendo a cabeça dele
Porque eu imaginava que ela namorando, ela ia sair de casa, ela ia fazer amigos, ela ia ter uma adolescência, entre aspas, normal, né? Conviver com as pessoas. Mas aí acabamos deixando ela namorar. Ela namorou, acho que 8 meses e engravidou, né? Só que o que eu imaginava, o que eu Silvia, sonhava... corta aí. Segura a audiência. Vamos segurar a audiência aqui, né? Você que está conectado, aguenta aí mais um pouquinho, porque você vai ouvir o relato, você vai escutar o final dessa história só no próximo bloco. Então não saia daí. Corre rapidinho no banheiro, beba a sua água e volte para o terceiro e último bloco, porque eu tenho certeza que esse relato da história de vida, do relacionamento, da criação dos filhos, do Júlio e da Andersílvia, eu tenho certeza que isso, de alguma forma, tocou em você, tocou na sua vida. Então, eu tenho certeza que o último bloco será melhor ainda. Aguenta aí que nós voltamos já já. Voltamos com o nosso programa Casos de Família. Este é o nosso último bloco. Estamos tratando um pouco mais sobre o assunto da adoção de filhos. Júlio e Andersílvia, vocês comentaram que vocês criaram a Ana Luísa numa redoma, de uma forma ali muito, muito próxima, de certa forma protegendo bastante ela. Então fala pra gente qual foi o impacto da notícia quando vocês descobriram sobre a gravidez da Ana Luísa. Olha, na verdade, quando nós resolvemos formar a nossa família, a gente sempre teve uma visão de família é união e é junto. Então, a gente sempre viveu tudo muito junto. As nossas férias sempre foram juntas. Eu e o Júlio nunca assim, fomos viajar sozinho. Não porque não podia, mas era uma opção nossa. Muitas vezes a gente ouviu, né? Não, mas vocês precisam só os dois sair, namorar. Mas eram umas férias, família, filhos. Então a gente sempre fez tudo muito junto, né? E sempre foi uma escolha nossa mesmo. Se perdia no trânsito, que geralmente a gente ia para o litoral. Então a gente passava por Itapetininga, na casa da minha cunhada, do meu cunhado, Donizete. E passava ali uns 4 dias antes de ir para a praia. Comia toda a mistura da geladeira dele, aí a hora que acabava a gente descia pro litoral. Se perdia no trânsito de São Paulo, e com a molecada tudo junto, não tem que largar ninguém pra trás, não. Naquela época não tinha GPS, né? Mas era vontade nossa de ter eles junto. A gente tinha tanta vontade de ter uma família, então a gente decidia em viajar junto. Né? Então era assim que a gente... Essa fazia parte da redoma, né, que fala, né? Eu descobri a gravidez da Ana Luísa, minha filha estava com 15 anos, né? Ana Luísa, um bebê, pra gente um bebê, e a Ana Luísa grávida. Na verdade, o Júlio, falo que ele tem mais sabedoria que eu, porque parece que para ele o baque foi menor do que para mim. Para mim foi muito difícil, porque... Gente, era minha filha, era meu bebê, uma menina que não curtiu a vida, que não saiu, não passeou, não viajou, não namorou, eram tantas coisas na minha cabeça. E também houve a parte da igreja, né? Porque a gente já estava na igreja na época, e a visão dos irmãos, o que vão achar. Na verdade, a gente queria... que curtisse todas as etapas, né? E a gente tinha, assim, vontade de que ela sempre teve vocação com animal, né? Vai fazer uma veterinária, né? Mas aí a gente queria que tivesse um casamento, né? Mas aí, Ana Luísa, né? Ana Luísa, como ela sempre foi tudo muito acelerado, assim, acelerado, né? E a Andersílvia, para ela foi um pouco mais difícil,
porque eu sempre trabalhei fora, né? Então a Under Silvia, ela fez a parte assim de educação, muito Under Silvia. Como eu falei atrás, que a Under Silvia sempre teve uma dedicação com os filhos, até inclusive a formação dela de faculdade foi depois que os filhos já estavam grandes, que ela foi fazer faculdade, né? Então é assim, a gente queria que tivesse etapas na vida da Ana Luísa. Né, Anderson? É verdade. Tanto é que a minha faculdade eu resolvi fazer mesmo foi pelos filhos, porque Ana Luísa TDAH, aí veio o Gabriel com 7 anos, nós descobrimos que o Gabriel tinha TDA, que é o déficit de atenção, né? Então a minha formação como pedagoga, meu sonho era trabalhar com educação especial, mas acabei vindo aqui, acabou ficando um pouco distante. Mas é assim, não é fácil você descobrir que a sua filha está grávida, mas assim foi um processo assim bem curto de sofrimento, porque nós tivemos uma acolhida assim da igreja que a gente não imaginava. Na época, assim, o pastor, que era pastor da gente, ele abraçou a gente mesmo, orou muito com a gente, acompanhou passo a passo, que teve a fase da Ana Luísa casa ou não casa, ela tinha 15 anos, o Paulo tinha 17, não, como que vai casar 2 crianças? Eu não sei também, né, a gente falando de acolhimento, né, a gente foi um casal que a gente nunca, tipo... a família do fulano engravidou, né? A gente fica massacrando, né? A gente sempre foi uma família, querendo ser uma família. Então a gente não... eu acho que, de acordo com o que a gente semeou, a bondade, o calor, o apoio, né? Que a gente sempre foi uma família que dá apoio. E a gente recebeu muito apoio nessa nossa fase. Nessa pequena fase de dificuldade, que é o início da gravidez, né? Até que você aceita. Na verdade, aquela frase que a gente usa, que metodista é uma família para pertencer, o nosso foi assim, uma família para pertencer mesmo, porque a igreja naquela época foi o nosso apoio. As irmãs vinham em casa, as irmãs oravam. Eu nunca fiquei sabendo de ninguém que criticou ou alguém que falou mal, assim, nunca fiquei sabendo. A gente foi assim muito acolhido mesmo, Ana Luísa, muito acolhida. Ana Luísa ia aos cultos grávida com a gente. Sinto que ela tinha vergonha na época, mas ela ia aos cultos com a gente. Elô nasceu, uma princesa, um anjo na nossa vida. E Elô foi para os cultos com a gente também. Elô foi para os cultos com a gente até 1 ano e meio, quase 2 anos, a Elô foi para os cultos com a gente. Só que a Heloísa estava com quase 3 anos, a Heloísa ainda não falava, a Heloísa não se expressava. Foi quando nós fomos em busca de ajuda, nós fomos na fono. E a fono... Meu sogro falava assim, tinha uma brincadeira, né? Que a Ana também teve dificuldade em falar. Não, a gente tem que achar ovo de xanxã pra cozinhar, pra dar pro bebê falar. A Lolo fala de um tanto hoje que se tivesse dado ovo de xanxã, meu Deus do céu. Só ela falava. Então ela foi assim, a Heloísa tinha muitas infecções, a Heloísa tinha muita rejeição à alimentação, a remédios. A gente teve uma fase assim bem difícil com ela, que foi até uns 2 anos e meio, mais ou menos, assim, a gente teve uma fase bem difícil. Até que uma médica alergista, ela falou a primeira vez com a gente sobre o autismo, né? Foi a primeira consulta dela com essa alergista, eu acabei não indo, foi só a Ana Luísa com o Paulo. E quando a Ana Luísa chegou, ela falou assim: mãe, você sabe o que é autismo? Eu falei: lógico que eu sei, filho, eu tenho um aluno que é autista. Ela falou: mãe, a médica falou que a Heloísa é autista. Eu falei: imagina, essa médica tá louca, essa médica tá doente, imagina, a Heloísa é perfeita, a Heloísa só não fala.
Mas aí a médica encaminhou a gente para um otorrino, encaminhou para um neurologista. E a neurologista, na primeira consulta, ela falou para a gente, olha, uma criança que é até 3 anos de idade, ela não fala nenhuma palavra, porque a Heloísa só falava mamã, só mamã, tudo era mamã. A criança que não fala até 3 anos de idade, ou ela tem problema de audição, ou ela é autista. Foi então que começou mais uma fase da gente de choro, de busca Mas atrás aí de já foi uma médicos. fase assim de choro, de busca, mas a gente já tinha o conhecimento, né? Da Sim. palavra, da igreja. Então tinha mais uma força, né? Quando a gente passou essa fase com a Ana, a gente não tinha conhecimento com a igreja. Não conhecia a palavra. Então aí já estava mais fácil, né? Muito mais fácil, na Mas verdade. mesmo assim foi um sofrimento, né? Para mim, principalmente, que sempre leigo, trabalha em outros tipos de serviço que não tem muito conhecimento com internet. Então, quando vem falar autismo, falei, o que será que é isso? Causa uma preocupação, mas sempre esperando no Senhor, que foi tranquilizando mais Foi. o choro. Até que um dia eu estava orando sozinha no meu quarto, chorando. Eu falei, Senhor, mas por que, Senhor? Tive a Ana Luísa especial, Gabriel especial, agora Elô, minha neta, que está aqui na minha casa também especial. E eu ouvi a voz dele falando para mim, minha filha, uma família tão especial como a sua, a criança especial é para vocês. Então, assim, hoje eu vejo, hoje eu enxergo em cada um. Quando o Senhor preparou a Ana Luísa para nossa casa, o nascimento do Gabriel, depois a da Heloísa, minhas crianças especiais, foi porque o Senhor me deu uma família especial. E eu sou muito grata a Ele por isso. Essa é a importância, né, de estarmos firmados na rocha que é Jesus. Porque estar em Jesus não significa que seremos privados de provações, mas significa que Ele está ao nosso lado. Ele está nos dando esse suporte que é tão necessário para a gente superar essas dificuldades do dia a dia. Mas, sem querer cortar vocês, mas já cortando, fala um pouquinho mais pra gente, o pessoal de casa quer saber um pouquinho mais sobre o milagre de Deus na vida de vocês, que é o Gabriel. O Gabriel é, assim, menino especial demais. O Gabriel, ele é, assim, um menino que ele nunca me deu trabalho, um menino obediente, um menino que ele estava com 14 anos, né, Júlio? Ele resolveu que ele queria trabalhar. Ele foi trabalhar numa oficina mecânica meio período, porque era o sonho desde pequenininho. Ele gostava de montar e desmontar. Tudo que era carrinho, era skate, era bicicleta, ele montava e desmontava. E foi trabalhar. Quando a Ander Silvia ficou grávida do Gabriel, eu fazia um tratamento com o Dr. Colombo, né, para engravidar. E aí, o Dr. Colombo era muito amigo dos meus irmãos em Botucatu. Botucatu é uma cidade, para quem não conhece, acho que é uma cidade muito grande, mas não, ali é uma cidade pequena. É uma cidade onde as pessoas que moram na vila, um conversa com o outro. E eu decidi em fazer uma vasectomia. Aí cheguei no Dr. Colombo, falei, doutor, eu quero fazer vasectomia. O quê? Falei, eu já tenho um casal de filhos, né? Eu vou deixar a Ander Silvia ficar tomando remédio, isso, aquilo, outro. E aí ele foi falar para meus irmãos. Papai, esse menino deu um trabalho para mim, para ele fazer filho, agora ele quer fazer vasectomia. Ele deu muita risada comigo, doutor. Mas enfim, fizemos, porque o Gabriel já tava no nosso meio ali, né? Era a Ana com 3 anos e o Gabriel bebê. A Ana querendo catar o Gabriel. Que recordações, né, que passa na mente da gente.
podendo contar essa história para vocês, né? Esse testemunho. Mas o Gabriel foi uma bênção. Ele é uma Surgiu. bênção, né? O Gabriel também, ele fez tratamento desde os 7 para 8 anos, que foi quando nós descobrimos que ele tinha o TDA. Ele começou a tomar uma medicação e, assim, ele conseguiu ter uma vida normal, assim. É um aluno muito O bom. Gabriel chegou no Colégio São Paulo, né? A diretora desesperada com o Gabriel. O Gabriel tava dando aula, ele tava olhando a pipa lá fora. E hoje vê o Gabriel, né, na evolução que teve, com os estudos, na dedicação do que ele quer. Mais uma vez, a mãe, a Dercílvia, apoiando e buscando a solução, medicina e oração. Essa É um menino maravilhoso. Agora, em fevereiro, ele fez 18 anos, né? Já é um hominho, com a graça de Deus. É um menino é louco para muito tirar a bom. carta, né? Mas com a pandemia Não dá para tirar não dá para carta, tirar a porque habilitação. o Detran tá fechado. Mas eu acho que vai ficar mais uns 6 meses fechado. Pelo menos o dinheiro não sai do bolso, né? Que bênção, né? Que bênção. É incrível nós ouvirmos essa história, né? A Andersílvia não podia engravidar e o Gabriel tem 18 anos. 18 anos da promessa de Deus, 18 anos do milagre de Deus. Nós estamos chegando na reta final do nosso Casos de Família e eu gostaria de perguntar para vocês se vocês têm alguma palavra para deixar para o pessoal que está conectado, algum versículo, algum conselho, algo que possa edificar as casas conectadas nessa live. Antes de a gente deixar a palavra, eu quero acrescentar mais um o que eu tinha vontade. Como eu vim de uma família de 9 irmãos, né? Meu pai criou 10 filhos. Então eu sempre quis ter uma família cheia, né? Uma casa cheia de filho, que era a minha brincadeira com a minha sogra, Dona Maria. E eu falava, Dona Maria, eu vou fazer um monte. Enfim, chegou, né? Pra você ver. Hoje eu tenho a Ana, né? Tenho a Elô, tenho o Paulo, né? Que é meu genro. E meu amigo, o Paulo, é meu filho. E tenho o Gabriel. Então, por enquanto, já tem 4. Tem o Gabriel que tá crescendo, Daqui né? a pouco dá para montar um time de futebol só com a família Destro, né? Vamos. A Dercílvia vai falar um versículo. Eu vou deixar um versículo para vocês, que esse versículo ele me mantém firme nas promessas do Senhor, que está em Salmos 18, o versículo 1, 2 e 3. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, o que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque a vida ela não é fácil, né? A gente busca a felicidade o tempo todo, mas existem muitos obstáculos na vida da gente, muitas coisas que acontecem, e esse versículo ele está sempre comigo, porque o Senhor ele é a minha força, ele é o meu refúgio, é nele que eu busco o meu consolo, é ele que alivia as minhas dores, e é ele que me dá a certeza, sim, a certeza absoluta que ele está conosco, cuidando da nossa família. Hoje a Ana Luísa não está aqui com a gente, hoje ela mora em Prudente. Ela e o Paulo foram embora para lá já tem 1 ano. Hoje ela trabalha numa clínica de pet shop. E hoje ela não tem vergonha de voltar troco. Ela já sabe voltar troco. Conversa com as pessoas. Acabou aquela menininha tímida. Hoje tem amizades, né, com as pessoas de lá. Eu acho que tudo que a gente ensinou, né, hoje está sendo praticado tudo que a gente tinha vontade que ela tivesse na infância. Hoje ela, como mulher, ela consegue mostrar pra gente que tem, né, condições
de ser uma pessoa normal. Sim, sim. E estão bem lá, com a graça de Deus, estão caminhando. O Paulo tem um lanche lá hoje, ela trabalha numa clínica de pet shopping, ela trabalha como auxiliar de veterinária e banho e tosa. Ela não conseguiu realizar o sonho dela de ser veterinária, mas está bem próximo ali, cuidando dos animais. Então, assim, eu louvo e agradeço a Deus o tempo todo. Que bênção, que bênção. Obrigado, Júlio. Obrigado, Andersilvia, por nos receber nessa noite na casa de vocês. Eu tenho certeza que cada um que está conectado nessa live se emocionou com o relato de vocês. Se emocionou porque perceberam como Deus ele tem uma maneira especial de tratar nas nossas vidas. E eu tenho certeza que essa pessoa que está conectada também se emocionou ao perceber o amor, o carinho com que vocês criaram os filhos de vocês. Você que está na sua casa nesse instante, eu não sei qual que é a realidade da sua família, mas eu sei que nós cremos num Deus que pode fazer milagres, como ele fez na vida do Júlio, na vida da Andersilvia. Esse Deus que pode restaurar relacionamentos. Se você está brigado com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com algum parente seu, entregue essa situação ao Senhor e o Senhor vai te direcionar ao caminho do perdão. Eu quero orar com você, eu quero ter um momento de oração, de agradecimento ao Senhor pela sua família, pela minha família, pela família Destro. Curve a sua cabeça onde você está e ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Nós cremos que o Senhor opera milagres como operou na vida da Andersilvia, que para o Senhor não há nada impossível, que para o Senhor não há nada que não se possa fazer. O Senhor pode mudar situações. Nós cremos que a última palavra é do Senhor. Nós cremos, Pai, nos teus milagres, nós cremos nas tuas misericórdias, Pai. Que o Senhor possa derramar do seu amor, que o Senhor possa nos batizar com amor, Pai. Que possamos amar a nossa família, que possamos amar os nossos pais, os nossos irmãos, que possamos amar os nossos filhos, Deus. Que o teu nome seja engrandecido nas famílias de Presidente Epitácio, em cada família que está conectada nessa live, seja no estado de São Paulo, seja em outros estados, Pai, porque o Senhor alcança onde os nossos olhos não podem enxergar. Nós cremos no milagre, nós cremos na tua bondade, Senhor. Obrigado, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Agora um agradecimento especial a você que ficou até aqui. Deus te abençoe, que Deus possa alcançar a sua família, que Deus possa alcançar a sua casa. Obrigado, fique na paz do Senhor Jesus, boa noite.